O filme inicia em Buffalo. Dan se destaca nas vendas de carros porque entende a motivação do cliente. Ganhando mais uma vez o título de vendedor do mês, seu colega Hal faz uma entrada extravagante na concessionária. No entanto, o resto da equipe o considera estranho. Dan sai do trabalho mais cedo, ansioso para comemorar seu aniversário, claramente valorizando sua vida familiar no tranquilo bairro suburbano. Eles têm 3 filhos, Nina, Kyle e Max. Nina planeja seguir o namorado até Iowa e mudar de curso, abandonando suas aspirações jornalísticas para a desaprovação de seus pais. Kyle, lutando para se comunicar com seu pai, mal consegue dizer mãe e opta por visitar seu amigo Samir, depois que Dan desencoraja seu hábito de jogar. Uma discussão surge entre Nina e Kyle sobre quem cuidará de Max durante o aniversário de seus pais. Dan intervém, atribuindo a Nina as funções de babá e sugerindo que pode ser benéfico para Kyle passar algum tempo fora de casa. Nina concorda, mascarando relutantemente sua frustração ao suspeitar das reais intenções de Kyle com Samir. O cara vai até a casa de Samir e entrega $200 americanos como pagamento do aluguel de seu jogo na garagem. Sem o conhecimento de sua família, Kyle ganhou popularidade como um streamer conhecido como Killer Boy, famoso por sua habilidade em jogos de tiro. Dan e Jessica comemoram seu aniversário todos os anos visitando um carnaval enquanto esperam na fila de uma montanha-russa. Alguns jovens que assistem à transmissão de Kill Boys ficam muito cativados. Dan gosta de passar o tempo assim, mas Jessica anseia por mais emoção. Depois de uma emocionante viagem na montanha-russa, Dan promete tornar seus passeios menos previsíveis. Durante um momento de ternura, enquanto se beijam, alguém tira uma foto sem permissão. Dan confronta o cara, pedindo para ele deletar, mas o jovem zomba dele e agrava a situação postando a foto online e insultando-os. Chamando Dan de perdedor, Jessica pede que Dan ignore, mas o provocador derrama sua bebida em Dan, provocando Jessica sobre estar com um covarde. Dan, lutando para controlar sua raiva, vai embora apesar do desrespeito no caminho para casa. Jessica garante a Dan que não queria que ele confrontasse o agressor, sabendo de sua forte aversão à violência, mas ela se sente secretamente desapontada com ele. Em casa, Dan reflete sobre o incidente. Ele habilmente troca a fralda do filho, eles a enxugam e depois vão para a cama e encontram Jessica já dormindo. Cada sexo e 8 horas acordado. Ele murmura que deveria ter chutado a bunda daquele cara, o que faz Jessica sair mais cedo. Poderia ter levado dinheiro pra ele. Vendo a decepção do marido, ela pede desculpas por sua reação. No dia seguinte, Jessica desabafa suas frustrações em uma aula de kickboxing, onde puxa conversa com uma mulher chamada Gwen. Enquanto soca o saco de pancadas, ela confidencia seus problemas com a filha adolescente. Gwen revela que está visitando Buffalo para ver seu ex, e um soco acidental de Jessica cai bem no rosto de Gwen, levando a um vínculo inesperado. Jessica fala sobre se sentir presa e frustrada com a satisfação de Dan com sua vida mundana. Ela relembra seus desejos anteriores de viajar e conhecer o mundo. Meu marido está tão contente. Eu aqui em Buffalo, Gwen, que na verdade é uma agente de viagens, tem que pegar um voo, mas deixa seu cartão de visita com Jessica oferecendo uma fuga em potencial. Enquanto fazia compras com Max, Dan percebe um homem suspeito o observando, reagindo rapidamente. Quando o homem ataca ele, Dan implora para colocar seu bebê no chão primeiro, mas o bandido é inflexível. Mesmo com Max a reboque, Dan neutraliza habilmente o agressor, surpreendendo os espectadores. Dirigindo para casa, Dan percorre as ruas como outro famoso homem de família da TV, atraindo olhares curiosos de seus vizinhos, que percebem uma mudança nele. Em casa, Dan descobre um compartimento secreto cheio de armas, passaportes desatualizados e pilhas de dinheiro. Alarmado, ele contata Og, um ex-associado, para conseguir novas identidades para sua família, revelando que eles estão em perigo. Og informa a Dan que seu antigo chefe, McCaffrey, está vasculhando a terra em busca dele, temendo que a foto postada online possa ter comprometido sua localização. Dan oferece $500 mil para novas identificações e marca uma reunião em Las Vegas em 3 dias. Encontre-me em Las Vegas em 3 dias. Og fica chocado porque sua família não sabe que Dan era um assassino profissional e o incentiva a contar a verdade à família. Caso contrário, será extremamente difícil fugir dos mercenários de McCaffrey com a família que não tem ideia do que está acontecendo. Apressadamente, Dan arruma os pertences de sua família com pressa. Dan vai para a escola dos filhos e interrompe uma reunião editorial para perguntar por Nina. Uma colega informa que ela não é editora há 3 meses, provavelmente por influência do namorado. Ele oferece a ela $50 pela localização de Nina. Ele encontra Nina embaixo da arquibancada. Ele expressa sua frustração por ela ter abandonado seus sonhos de jornalismo. Eles devem buscar o irmão dela no clube de xadrez, onde Dan fica ainda mais consternado ao saber que Kyle também desistiu. Eles dirigem até a casa de Samir, onde Dan descobre que Kyle está pagando para
fazer streaming. Na garagem, Dan informa a seus filhos que eles estão indo para Las Vegas e os instrui a não demonstrarem nada além de entusiasmo com a viagem para Jessica, ou ele revelará que eles mentiram o tempo todo no local de trabalho de Jessica. Dan a convence a embarcar na viagem espontânea que ela tanto deseja. Confusa com a urgência repentina, Jessica inicialmente hesita, mas a insistência e o talento de Dan a conquistam. Impressionada com esse novo lado de Dan, ela concorda com entusiasmo enquanto eles se preparam para sair. Dan avista um SUV preto estacionando em frente ao hospital e pede que Jessica saia imediatamente. Ao saírem do estacionamento, os homens de McCaffrey aparecem no momento em que o ônibus passa. Dan foge habilmente dos perseguidores, tecendo histórias para explicar sua direção abrupta. Apesar de uma perseguição acirrada, ele continua a fugir de seus perseguidores, ao mesmo tempo em que mantém sua família alheia ao perigo que ele lamenta. Percebendo que há um rastreador em seu carro, Dan rapidamente entra em seu local de trabalho, fechando por pouco os portões para os perseguidores. Na tentativa apressada de disfarçar suas ações, ele levanta o carro com a família ainda dentro, alegando que precisa trocar o óleo. Debaixo do carro, ele localiza o rastreador e consegue removê-lo no momento em que os perseguidores passam, errando-os completamente. Ao avistar Hal prestes a testar um carro novo, Dan o incentiva a aumentar a velocidade e furtivamente conecta o rastreador ao veículo de Hal. Entre na rodovia, abra-a e ganhe uma multa. É por minha conta. Os perseguidores caem na isca faltando 33 horas para chegarem a Las Vegas. A esposa e os filhos de Dan tweetam e postam ativamente sobre a viagem. Dan recolhe os telefones de todos, declarando que é uma viagem grátis para dispositivos, o que frustra as crianças. Eles não sabem que ele planeja se desfazer completamente dos telefones. Na agência de viagens, o funcionário se diverte ao saber que eles não têm telefone e tira mapas velhos e empoeirados. Dan lhe entrega uma pilha de dinheiro, pedindo-lhe para reservar um quarto em um hotel em Las Vegas pela primeira vez em muito tempo. A família se une genuinamente, cantando Vanilla Ice. Os pais e eventualmente as crianças participam, criando um momento familiar memorável. Enquanto isso, McCaffrey visita pessoalmente a casa de Dan. Seu técnico descobre a identidade de Kyle como o popular streamer Desmancha Prazeres. McCaffrey ordena que todos os seus homens localizem e interceptem a van. Seja duro para ele trocar de carro sem avisar a família. Durante a parada, Nina compartilha sua visão crítica sobre a carreira de jogador de Kyle, ecoando os sentimentos de seu namorado. Kyle diz que sente falta da velha Nina com personalidade própria, que costumava ser legal. Enquanto conversam, uma garota reconhece Kyle e pede uma foto com ele no banheiro. Ao longo do caminho, Dan ensaia sua confissão a Jessica sobre sua vida passada como assassino. Sem saber como dar a notícia depois, ele vai pagar pelos quartos. Ao sair, Dan percebe Kyle conversando com aquela garota, o que impressiona o pai. Ele pergunta a Nina por que a garota tirou uma selfie com Kyle e por que ela o chama de Desmancha Prazeres. Ao saber que seu filho é um jogador popular e que a menina vai postar essas fotos online, ele avisa a família que todos os quartos estão reservados e que eles precisam continuar. McCaffrey convoca uma gangue de motociclistas local para rastrear Dan enquanto eles se aproximam de uma ponte. Dan percebe 3 motociclistas, sua família, adormecendo com uma música calmante. Ele toca nos fones de ouvido e permanece inconsciente enquanto prepara sua arma com um silenciador. Ele tenta se livrar dos perseguidores enquanto sua família borbulha a cabeça como bonecos de cachorro bobblehead em um painel. Seu espelho está baleado, mas ele consegue se livrar de um, evitando por pouco um acidente. Apenas Max está acordado, aproveitando a atividade. Ele até ajuda o pai entregando-lhe o leite como arma. Dan vence o terceiro round, fazendo-o voar. Depois de dirigir a noite toda, Dan finalmente fecha os olhos, mas sua família está acordada a 800 metros da faculdade que Nina quer estudar. Ela argumenta para visitá-lo. Jessica não quer ir para a faculdade só para ver o namorado de Nina. Eventualmente, eles visitam a faculdade e o lugar é lindo, cheio de festividades. Dan diz a Jessica que se eles querem que Nina os ouça, eles deveriam começar a ouvi-la primeiro. Então, Jessica decide mostrar a Nina como é realmente a vida universitária, confundindo-a com uma estudante por trás. Um aluno oferece a Jessica uma cerveja em barril. Ela relembra seus dias de faculdade atlética e decide mostrar suas habilidades em suporte de barril, impressionando até mesmo Nina. A principal razão pela qual Nina quis visitar o campus foi porque seu namorado, Trevor, estuda nesta faculdade. Kyle diz a Nina: "Não gostamos do Trevor. Por quê? Desde que você está namorando ele, você tem sido uma pessoa completamente diferente. Ele trata você como se você merecesse mais." Durante uma visita ao campus, Dan admite que está impressionado com o desempenho dela. Ela se pergunta com entusiasmo como seria sua vida se ela não tivesse abandonado a carreira esportiva. Ela também admite que gosta do comportamento espontâneo dele. Nos últimos dias, Dan vê um alemão suspeito em seu telefone
telefone e pensa que ele pode ser um agente de McCaffrey. Ele inicia uma conversa com o homem perguntando sobre seu trabalho. Jessica percebe a conversa estranha deles. Dan começa a falar alemão com o homem para que sua esposa não entenda o diálogo, e isso evolui rapidamente. Quando ela sai, o homem mostra o que tem dentro da pasta. O que diabos é isso? Milho tradicional. Foi isso que deixou isso claro. No entanto, Dan percebe seu erro quando é atacado inesperadamente por um indivíduo diferente. Eles começam a brigar no laboratório de química, enquanto sua família participa de um passeio atrás do muro. Após uma breve briga, Dan incapacita o agressor e se reúne com sua família logo depois para seguir em frente. Mas Nina foi ver Trevor. Nina descobre que Trevor a está traindo. A monogamia é apenas uma construção da nossa civilização repressiva ocidental. Dan tenta confortá-la com suas histórias, mas percebe que ela não precisa de outro sermão do pai. Em vez disso, ele ensina a ela um movimento de artes marciais para infligir dor intensa sem danos duradouros. Nina usa esse movimento em Trevor, tirar uma foto enquanto ele estremece de dor, o que aumenta significativamente o espírito dela. Ela volta para a van, valorizando o pai mais do que nunca. De volta à estrada, a família se une ainda mais enquanto Nina dirige. Ela agradece a Dan por sempre estar ao seu lado e considera recuperar sua posição editorial na escola. Dan apoia a filha e expressa sua admiração pelo trabalho dela. Ele tem certeza sobre a corrupção generalizada no Conselho de Educação. Os pais finalmente relaxam e desabafam com seus autores. Jessica está apaixonada pelo lado espontâneo de Dan, sentindo uma diferença nele. Ela suspeita que ele sempre foi assim antes de se conhecerem e que mudou por causa dela. Dan garante a ela que mudou porque não gostava de quem ele era naquela época. Na manhã seguinte, Dan liga para Aug, que está a caminho para entregar as novas identidades a Dan e sua família. O único problema é que ele ainda não contou a eles, e Aug está assustado. Ao saber disso, ele devolve sorrateiramente o telefone que roubou e tenta se preparar para a conversa. Kyle se junta a ele e eles finalmente falam sobre ele ser um streamer. É algo em que ele é bom, como bom em nível profissional. Ele tenta explicar a Dan o quanto isso é importante para ele. Durante um jogo de laser tag com Dan, Kyle propõe uma aposta. Se ele vencer, ele poderá começar a jogar novamente. Se ele perder, eles vão jogar bola no quintal durante 6 meses. Eles concordam com a primeira das 3 vitórias. Isso deveria ser fácil para Dan ser um assassino e tudo mais. Ele recebe a primeira e a segunda tags. Então Kyle retalia com 2 de sua autoria, imitando as táticas de Dan. Eventualmente, Dan consegue o último. Kyle se sente enganado, mas os dois ficam mais próximos. O caminho de Las Vegas. Eles realmente ficam mais próximos, aproveitando a viagem. Ao finalmente chegarem em Las Vegas, eles se hospedam em uma das melhores suítes da cidade antes de se instalarem. Dan desce para encontrar Aug. Dan se prepara enquanto planeja contar a verdade a Jessica durante um jantar romântico. Enquanto as crianças cuidam de Max, Dan os instrui a não sair da suíte em hipótese alguma. Os homens de McCaffrey já sabem da localização de Dan. Sendo um jogador popular, Kyle sugere visitar a arena de jogos HyperX. Nina não quer ir para um lugar cheio de Kyle, mas não tem outra opção. Na arena, ele conhece outro jogador popular. Run admite que viu transmissões de Kyle e oferece a ele a chance de conhecer Valkyria e outros. Run conhece melhor Nina e decide não participar do torneio. Valkyrie pede a Kyle para ocupar seu lugar e se juntar à sua equipe nas finais de Counter-Strike. No entanto, o pessoal de McCaffrey também está atrás deles enquanto Nina se sente confortável com a fuga. Ele admite que o time das Valkyrias não tem chance, mas quando todos os seus companheiros são eliminados, Kyle dizima sozinho o time inimigo. Sim, Dan tenta contar a verdade a Jessica em um restaurante francês, mas é constantemente interrompido. Ele começa a repreender o garçom em francês pelas interrupções. Jessica fica surpresa ao ver que seu marido conhece 2 línguas estrangeiras, algo que ela desconhecia antes. Sem coragem de revelar a verdade sobre sua vida passada, ele começa a explicá-la em francês, sem entender o significado. Jessica acha a fala dele muito melódica e sexy. Ele decide adiar um pouco mais sua confissão e ir jogar com Jess. Depois de um tempo, ele decide verificar as crianças, mas sua ligação não é atendida. Então eles voltam para a suíte. Jessica é momentaneamente enganada por manequins montados para parecerem as crianças dormindo. Acalmando a mente de Dan, Jessica vai se refrescar enquanto uma silhueta sinistra aparece ao fundo. Ela cria uma atmosfera romântica com música e amor. Névoa. Graças à névoa, Dan percebe a mira do laser e se esquiva das balas. Ele pega uma garrafa de Fletcher Azul Tequila, joga a garrafa e atira, incendiando os agressores e neutralizando-os. No entanto, Jessica é feita refém. Dan abaixa a arma, mas de repente pega uma faca. Quando o agressor chama Dan pelo nome de Sean, a dura realidade atinge Jessica. O agressor começa a falar sobre seus planos. Dan o neutraliza também, mas o tiro
faz Jessica vomitar. Ela então corre até as crianças, mas encontra os manequins lembrando-se da menção do Hiper X pelos agressores. Ela sabe onde encontrá-los. Assim que Kyle termina o jogo com 30 mortes, Dan e Jessica chegam e os pegam. Dan finalmente revela a verdade porque meus ex-colegas de trabalho estão tentando nos matar com negócios de carros no planeta. No entanto, as crianças não acreditam até levarem um tiro. Escondendo-se atrás de um carro, Dan neutraliza o mercenário. Agora é a vez de Kyle vomitar. Enquanto eles se protegem, Dan revela toda a extensão de seu passado, incluindo seu papel como um dos mercenários da McAfee, responsável por 43 mortes. Kyle chama Dan de hipócrita porque o proibiu de jogar devido à violência falsa, mas ele é um assassino. Eles agora entendem porque Dan nunca quis sair da cidade e é tão contra as redes sociais. Ele entrega a eles suas novas identidades. Após 18 anos de mentiras, a família se recusa a aceitá-lo. Jessica decide deixá-lo e assumirá a responsabilidade pelas crianças. Ela liga para Gwen pedindo ajuda, enquanto Dan fica de guarda do lado de fora até de manhã. Apesar de Dan tentar explicar que não é seguro e que McCaffrey irá atrás deles, Jessica apenas diz a ele para torná-lo seguro e ficar longe deles. Quando Jessica chega, ela fica surpresa ao ver Gwen esperando por ela em um jato particular. Gwen conta a Jessica sobre seu ex e seu búfalo. Eles ficaram juntos por anos e ele a deixou para se casar com outra mulher. Jessica percebe que está falando sobre ela. Ela tenta fugir, mas McCaffrey já está lá. McCaffrey liga para Dan mostrando que sua família está em cativeiro. Ele marca um encontro em um hotel abandonado. Os capangas de McCaffrey estão por toda parte. Chegando na cobertura, McCaffrey pede um abraço sarcástico. Acontece que ele é o pai de Dan. McCaffrey queria Dan morto porque o abandonou, mas nos últimos dias, Dan desperdiçou todos os homens. McCaffrey mandou atrás dele, então ele sentiu orgulho de seu filho. E agora, McCaffrey o quer de volta. Se Dan voltar a trabalhar para ele, ele deixará sua família ir, mas com uma condição: ele nunca mais verá sua família, mas sem contato. E se ele recusar, sua família morre. Em outra opção, Dan concorda em fazer isso. McCaffrey ordena que seus capangas acompanhem a família ao aeroporto. De repente, a moral do garoto entra em ação. Eles querem que Jessica proteja Dan. Kyle aperta os botões do elevador infantilmente, enquanto as crianças tentam convencer a mãe de que não podem abandonar Dan. Jessica começa a trocar a fralda de Max e enfia na cara do bandido, jogando-o para a morte. Eles irão buscar o pai de volta enquanto McCaffrey vai fazer alguns arranjos. Gwen usa seus ardis femininos para seduzir Dan a amá-la novamente. Ignorando o técnico, ela está ciente das táticas de Dan. A família está lá para resgatá-lo enquanto ele coloca Gwen para dormir. Dan pede desculpas por guardar segredos de Jessica e promete sempre contar a verdade a ela. Enquanto isso, McCaffrey percebe que algo está errado. A propósito, o técnico é fã do Kyle. Kyle experimenta o drone e descobre que Dan é muito bom com tecnologia. Você não é antitecnologia aqui. Além disso, os capangas estão chegando. Ele manda sua família ir para o telhado e ele cuidará deles. Kyle será seus olhos e ouvidos. Kyle usa o drone para localizar os homens de McCaffrey e repassa informações para Dan, que apesar dos números, lida com eles com habilidade. McCaffrey percebe que o drone está ajudando Dan e acorda Gwen para encontrar a família. Dan diz a seu pai para cancelar, mas ele não escuta, e apesar de 10 caras atirarem com rifles automáticos, ninguém consegue acertar Dan. Percebendo o elevador subindo, Jessica esconde as crianças e atira quando o elevador chega, mas Gwen apenas relaxa à esquerda. Gwen provoca Jessica, sabendo que ela tem vantagem no combate corpo a corpo, sem levá-la a sério. Mesmo assim, Kyle diz que restam 9 caras. Dan os nocauteia um por um, deixando McCaffrey orgulhoso. Ele finalmente abate o drone. Enquanto isso, na briga prolongada, Gwen sai vitoriosa, enterrando Jessica sob uma pilha de escombros. McCaffrey derruba Dan e tem uma chance certeira de acertá-lo, mas ele tem que tagarelar sobre como a família o tornou fraco. Enquanto isso, Gwen encurrala as crianças, e isso dá a Jessica forças para levantar os escombros, mas ela ainda é jogada como um saco de batatas. Dan consegue retirar as balas da arma de McCaffrey, então eles recorrem ao combate corpo a corpo. Jessica pega uma vara de bambu e tenta um salto atlético, mas falha miseravelmente. Gwen acha engraçado quando Jessica tenta novamente, mas desta vez Jessica atira como uma lança. McCaffrey vence Dan na luta e pega uma arma para acabar com ele, mas então a família chega e Nina diz a McCaffrey que está feliz por encontrar seu avô e sugere que eles poderiam se tornar uma família normal. Essa distração dá a Dan a chance de agir. A família se reúne e a polícia chega. 6 meses depois, Nina se torna uma jornalista famosa ao fazer uma reportagem sobre o grupo de assassinos de McCaffrey. Dan abre uma empresa ensinando segurança, Jessica se torna treinadora e Kyle continua fazendo vídeos online. A família se prepara para uma grande viagem, arrumando um trailer para levar Nina a Stanford. Seguindo sua nova tradição, eles desistem de seus telefones. Se você gostou dessa recapitulação, dê um joinha e certifique-se de se inscrever no meu canal.